Boa noite a todos. Peço que coloquem os celulares em modo silencioso, por favor. Damos início à reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná, do dia 5 de maio de 2025. Declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária do exercício de 2025 da 35ª Legislatura da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convido para que todos se coloquem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro. Ipiranga mais plácidas, povo heróico, prato retumbante, e o sol da liberdade dai os fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, entre o seio da liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, missão, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, que sonho límpido, a imagem do seio resplandece. Gigante pela própria natureza, é bela e forte imagem do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol reflete, pátria amada Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura o sol Brasil, clarão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, Deus e sonhos ricos, campos vem nas flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, missão, Brasil de amor eterno, sempre símbolo, olá para o que sentas estrelado, bendigo verde ouro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, entre ninguém que adora a própria morte, terra corada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol reflete, pátria amada Brasil. Passamos agora à discussão da ata da reunião anterior. Caso não haja retificações ou impugnações, consideraremos a ata aprovada. Solicito ao senhor Adrian que recolha assinaturas. Deixa eu tirar aqui. Peço ao vereador Marcos Borracha Caos que proceda à leitura dos itens constantes do expediente do dia. Para refletir.
É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Salmos 118, versículo 8, 9. Correspondências recebidas da vereadora Cleonice Martinazzo Moller, ofício número 3/25. Ao cumprimentá-lo pelo presente, informo que, por motivos particulares, não poderei estar presente na 12ª sessão ordinária do dia 5 de maio de 2025. Certo de sua atenção, desde já agradeço. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 182/2025, da vereadora Evelyn Tesseroli de Paula Dias, ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, que viabilize com urgência a manutenção ou substituição por um ponto de ônibus adequado na rua Francisco Caos, no bairro São Sebastião, em frente à residência de número 135. Justificativa. O ponto de ônibus localizado no endereço mencionado encontra-se em condições precárias, conforme registros em fotos e vídeos, apresentando risco de desabamento. Trata-se de uma estrutura amplamente utilizada pelos moradores da região, que dependem diariamente do transporte público, tanto em dias de sol quanto de chuva. Indicação número 183/2025, da vereadora Evelyn Tesseroli de Paula Dias, ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, que realize um estudo técnico visando a instalação de uma lombada ou faixa elevada na rua Francisco Caos, entre os números 213 e 135, no bairro São Sebastião. Justificativa. A via mencionada apresenta intenso tráfego de veículos, incluindo carros, motos, caminhões e ônibus, que circulam em alta velocidade, colocando em risco a segurança de pedestres, ciclistas e animais. Moradores relataram preocupação, especialmente nos horários de entrada e saída da Escola Municipal Miguelina Essa Treuca, situada nas proximidades. A rua não possui acostamento, impossibilitando a circulação segura de pedestres. Nos últimos 30 dias foram registrados ao menos 5 atropelamentos de animais. Indicação 184/2025, dos vereadores Juarez Tica e Cleonice Martinazzo Moller, ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, para que providencie a instalação de rede de proteção na parte superior da mini-areia Alex Felipe Alves, localizada no bairro Bento Munhoz. Justificativa. A medida se faz necessário porque, durante as partidas, as bolas frequentemente ultrapassam os limites da arena e caem na rua, o que representa um risco considerável de acidentes com pedestres e veículos que trafegam nas imediações. A instalação da rede contribuirá para a segurança de todos, além de garantir o uso adequado e contínuo do espaço esportivo pela comunidade. Indicação 185/2025, do vereador Valdir Luiz Cortellini, ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, que sejam realizadas obras de manutenção viária com patrulhamento e colocação de pedra brita na rua Ovídio Domingues de Matos, no bairro Bento Munhoz da Rocha. Justificativa. O trecho em questão possui aproximadamente 100 metros e encontra-se sem pavimentação, embora já esteja asfaltado em suas extremidades. A falta de melhorias causa transtornos à população local e aos usuários da via, sobretudo por se tratar de uma rua que dá acesso direto à creche do bairro e à sede da terceira idade, locais que recebem diariamente crianças, pais, idosos e demais frequentadores. A indicação número 186/2025, do vereador Valdir Luiz Cortellini, ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, que seja realizada manutenção com urgência na rua Benjamin Constante, no trecho entre a esquina e o número 346,
com serviços de colocação de material e correção dos buracos já formados. Justificativa. No referido trecho, estão se formando 2 crateras que, embora ainda pequenas, representam o risco iminente de agravamento, especialmente com a passagem de veículos pesados, como caminhões. Caso o solo ceda, pode ocorrer um desmoronamento mais amplo, comprometendo a via e a segurança dos moradores e usuários. Já há solavancos perceptíveis e a situação tende a se agravar com o tempo. Indicação número 187/2025, do vereador Márcio Fernando Utzig. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio da Secretaria de Obras e dos departamentos competentes, que seja realizada a construção de uma boca de lobo na Avenida Ilques Correia, em frente ao número 156, no bairro Salete, em União da Vitória. Justificativa. O atendimento do referido pedido mostra-se importante diante das necessidades dos moradores da localidade, tendo em vista que a ausência de uma boca de lobo no trecho impede o escoamento adequado da água das chuvas para as galerias pluviais, ocasionando alagamentos e transtornos à população. Indicação número 188/2025, do vereador Márcio Fernando Utzig. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e às demais secretarias e departamentos competentes, que seja providenciada a instalação de 2 lombadas e placas de sinalização escolar na Avenida Sebastião Miller, número 382, no distrito de São Domingos, nesta cidade, no trecho em frente à Escola Municipal do Campo Professor Valdomiro Antônio de Souza. Justificativa. A referida escola foi inaugurada recentemente e ainda carece da estrutura ideal para seu pleno funcionamento. A instalação de lombadas e de placas de sinalização escolar no trecho em frente ao prédio escolar mostra-se necessária, uma vez que, conforme informado a este vereador, alguns veículos trafegam em alta velocidade pelo local. Tal situação gera preocupação quanto à segurança dos alunos que frequentam a instituição. Indicação número 189/2025, do vereador Júlio Adilson Pires Filho. Ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que informe quais ginásios esportivos pertencem ao município e estão sujeitos à cobrança de taxa para uso, segundo o projeto de lei número 4/2025, bem como apresente a relação atualizada de campos esportivos municipais existentes. A solicitação visa esclarecer à população quais espaços esportivos são públicos e se há regulamentação quanto à cobrança de taxas para seu uso. Há relatos de que um campo pertencente ao município estaria sendo cobrado por particulares, o que gera dúvidas quanto à legalidade da prática. A transparência dessas informações é essencial para garantir o acesso adequado aos espaços públicos e coibir eventuais irregularidades. Indicação número 190/2025, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. Ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, solicita a realização de melhorias no desnível existente na rua Eurico Ama, no bairro Rio da Areia, especialmente no trecho que dá acesso ao bairro Monte Castelo, onde o asfalto termina e se inicia a rua sem pavimentação. Justificativa. No local há um desnível acentuado entre o final do pavimento asfáltico e o início da estrada de chão, o que tem causado processo de erosão com o escoamento da água das chuvas. Isso compromete a trafegabilidade e a segurança dos veículos que utilizam essa via, além de acelerar a deterioração do pavimento. A intervenção é necessária para a contenção da erosão e garantia da integridade da via pública. Fim do expediente, senhor presidente. As indicações serão enviadas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador Marcos Borracha Caos que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito os vereadores Cordovan Frederico de Melo Neto e Anderson Cardoso.
Concedo a palavra, então, na tribuna ao vereador Cordovan Neto. Olá, boa noite a todos. Boa noite, presidente, mesa diretora, demais vereadores, público que nos acompanha aqui em loco na Câmara Municipal e também ao público que nos acompanha aí da sua casa via internet. Também agradeço a presença da imprensa mais uma vez aqui na nossa sessão no dia de hoje. Trago a público novamente um assunto já debatido durante muitas vezes aqui na Câmara de Vereadores, mas que ainda não foi resolvido. Esse assunto é referente à iluminação pública do município de União da Vitória. Todos sabemos que a iluminação pública é fundamental para a segurança, né? Convivemos aí com furtos, roubos e até assassinatos, muitas vezes devido à falta de iluminação. Também a questão da mobilidade urbana do nosso município poderia melhorar em muito, né, se tivéssemos uma iluminação pública mais adequada, sem contar com a qualidade de vida dos cidadãos. Vivemos hoje em dia aqui numa penumbra na nossa cidade, tendo em vista que a gente vê a nossa cidade vizinha com uma iluminação toda em LED, e a gente aqui em União da Vitória, no período noturno, nem conseguimos ver como é bonita a nossa cidade. Eu vou dar uma resumida aqui de uma forma bem rápida e objetiva, para que toda a população saiba um pouco o porquê que a iluminação nos dias de hoje ainda se encontra aí com essas luminárias aí a vapor, mercúrio, enfim, e não de LED. Né? Em 2019 foi assinado um contrato aí com a empresa IP Foco, né? Foi um projeto desenvolvido lá na gestão do então prefeito Santin, através da equipe do Positivo, e, enfim, a empresa vencedora acabou sendo a IP Foco, né? E esse contrato acabou sendo assinado lá em 2019, para estar aí fazendo esses serviços e essa troca aí por uma iluminação de última geração, mas o prefeito que acabou sucedendo depois, o prefeito Bachir, acabou não tendo interesse mais nesse contrato e acabou aí tendo um entrave judicial. E hoje em dia a gente convive com isso daí. Nenhuma empresa pode ser contratada para estar fazendo as melhorias no nosso parque de iluminação pública, e a gente vive aí nessa penumbra. A empresa e a prefeitura ali sempre debatendo judicialmente, e a gente está querendo dar um basta nisso daí e que a população aí consiga ter uma iluminação adequada. Sabemos que a justiça muitas vezes demora, né, para ter um veredito. Então, há um tempo atrás, no início do mês passado, trouxemos a empresa até aqui na Câmara Municipal para estar explanando, né, e demonstrando qual que é o projeto dessa empresa. E, na ocasião, tinha vários vereadores aqui, foi, né, uma reunião exclusiva aqui para a Câmara de Vereadores, justamente para a gente poder discutir e tirar todas as dúvidas a respeito, né, desse contrato. E a empresa veio aqui, tudo com a sua assessoria jurídica, enfim, a parte técnica, e apresentaram para a gente. Eu acho que não ficou muitas dúvidas aí com os vereadores, porém, aí a prefeitura não teve muita ação, né? A gente tinha, até no entanto, um discurso, né, que porque, né, um contrato de 109 milhões se poderia se fazer por 9 milhões. E daí a gente começou a se aprofundar e analisar
todo esse contrato para ver por que dessa discrepância entre os valores. E daí a gente, observando um pouco mais de perto o projeto, a gente consegue perceber que 609 milhões era referente aí a 23 anos de contrato com a empresa, né? E o discurso anterior era que poderia trocar todas as luminárias por 9. A empresa falou que trocaria até por 8. O problema é que esses outros 100 milhões a empresa ia estar acabando no contrato ali, explica que ela ia estar absorvendo a conta de energia do município. E aí, durante esses 23 anos, a gente consegue fechar essa conta. Por causa que daí eu peguei e fiz aí uma análise bem a grosso modo, mas que a gente pudesse compreender bem isso daí. Eu peguei como referência o ano de 2024, tá? O ano passado. A prefeitura, durante o ano, gastou em energia elétrica 4,8 milhões. E também a manutenção aí, luminárias apagadas, as trocas do dia a dia, foi mais 1,7 milhões, aproximadamente, isso daí, né, para arredondar. Então, nós estamos falando aí de um total de 6 milhões e meio por ano. Se nós fôssemos fazer isso daí vezes 23, a gente está falando aí na casa de 150 milhões de reais só em energia elétrica. Então, por isso que a gente consegue observar aí a discrepância entre os 109 milhões e daria para fazer por 9, mas não é bem assim, a gente só contabilizando a questão aí da iluminação, da energia, da conta que a prefeitura paga, né? A gente viria aí que já passou aí esse valor aí mais de 40 milhões. E claro que tem todos os reajustes até lá em 2023, mas enfim, é só para dar uma clareada que o projeto, a gente analisando, é até interessante. A gente vê que a PPP ela veio para inovar, né? Eu tive a oportunidade, e até agradeço aqui ao presidente da Câmara, né? O prefeito Ari Carneiro encaminhou até a cidade de Porto Alegre, que essa empresa presta os serviços lá para a capital gaúcha, e acompanhei junto com o secretário de Planejamento, junto com o secretário de Finanças e também o departamento jurídico da prefeitura. Eu fui aí indicado pelo presidente para estar acompanhando, para a gente ver um pouco mais de perto como que funciona aí essa PPP. E a gente conseguiu observar que realmente é uma parceria público-privada. É tanto bom para a empresa como para a prefeitura. E lá em Porto Alegre a gente conseguiu observar, a gente foi até a sede da empresa, a gente verificou lá tudo, a CCO, né, que é o Centro de Controle Operacional, aquelas telas e todos os locais ali onde que tinha algum problema de iluminação, tudo sinalizado, tudo certinho. E, enfim, a gente viu que é um negócio bem avançado, aí, muito bacana mesmo, é uma tendência aí realmente esse tipo de parceria público-privada. Também verificamos que tem o verificador independente, né? A prefeitura ela contrata esse daí, é um valor irrisório perante o que vai ser investido, mas esse verificador independente é uma empresa que está ali para prestar esse serviço de fiscalização da prefeitura. A gente também foi lá até a empresa que faz esse trabalho lá na prefeitura de Porto Alegre, a gente observou lá, eles têm uns equipamentos que coloca lá embaixo da luminária e tem que dar tantos lumens, tanto na rua como na calçada. Enfim, essa empresa ajuda na fiscalização do dia a dia da empresa. Então, é muito bacana. A gente sabe que a prefeitura aí, às vezes tem muita dificuldade na fiscalização de muitos outros serviços, e aí teria também esse verificador independente aí. Então, eu gostaria
de trazer aqui, a gente, eu acho que tem que voltar a discutir. E na volta, né, dessa viagem que a gente fez até lá em Porto Alegre, eu conversei com o presidente, e acho que é muito importante a gente estar fazendo uma audiência pública para estar aí mostrando para toda a sociedade, todos os munícipes aqui do União da Vitória, um pouco mais sobre esse projeto. Senão a gente vai ficar aí nesse imbróglio judicial e vamos acabar passando mais 4 anos do nosso mandato aqui, a gente vivendo nessa escuridão em União da Vitória. Eu acho que a gente, como vereador, a gente pode dar uma agilizada em todo esse processo. Quero deixar bem claro, né, para o munícipe que hoje em dia a taxa da COSIP, né, o que está sendo taxado ao cidadão, 9,58%, que é uma lei aprovada aqui na Câmara de Vereadores. Ou seja, o cidadão ele vai continuar pagando a mesma coisa que paga hoje em dia, mas vai estar usufruindo de uma iluminação de última geração. Né? Então não tem que se preocupar, o que ele vai contribuir é a mesma coisa, só que a gente vai ter uma iluminação que vai ser muito melhor. A gente conversando com o pessoal da empresa, eles falaram que são umas luminárias ainda mais sofisticadas do que a gente tem na nossa cidade vizinha, né? E sem contar outros projetos, né? Que vem tudo embutido aí com essa empresa. Então, eu até fiz aqui alguns cálculos, a gente gasta, em média, gastou, né, nesse ano que passou, aproximadamente 500 mil mês, e a gente está falando que se a gente fosse fechar com essa empresa, o valor da contraprestação que a prefeitura iria pagar no primeiro ano seria R$277 mil. E lá no 5º ano, que é onde que é o grosso, que daí se estende até o 23º ano, a gente estaria pagando aí hoje em torno de 396 mil. Então, ainda iria sobrar do que a gente está pagando hoje em dia e com uma iluminação muito maior. Então, presidente, como a gente conversou, quando eu procurei trazer aí para o presidente, na ocasião, como foi a visita até a capital gaúcha, a gente viu que é super interessante, sim, a gente estar fazendo, e eu acho que essa audiência pública, né, como o nosso presidente também já adiantou esse interesse, né, por estar fazendo, acho que a gente tem que fazer o quanto antes, aí dar voz para o povo, né, o povo vir aqui e escutar o que tem para né, esse contrato aí oferece, o executivo, claro, né, a gente sabe que isso daí é uma prerrogativa da prefeitura, mas essa daí é uma ação para a gente estar agilizando um pouco e contribuir aí para o executivo ter uma tomada de decisão mais assertiva aí na contratação da empresa, né? Eu sugiro aí a gente estar fazendo audiência pública com toda a sociedade civil organizada, o Ministério Público estar presente, a OAB, a Associação dos Engenheiros, enfim, toda a sociedade estar aí realmente para a gente discutir, e a gente viu que a empresa ela tem um interesse ainda, muitas coisas, né, já estariam aí ultrapassado, a empresa já poderia estar cobrando a contrapartida lá do 5º ano, talvez se ganhasse judicialmente, ela está aí disposta a começar desde lá do início do projeto, com as contrapartidas que tem um valor de desconto considerável. Então, eu acho que a gente tinha que analisar, eu analisando assim até onde que eu tenho condições de chegar, eu vi que é um projeto super interessante. Viajou até lá o secretário de Finanças, né, que está fazendo uma análise mais minuciosa, né, o Cachoeira. Também viajou até lá em Porto Alegre o secretário de Planejamento, que é o Jamar Clivati, e a assessoria jurídica aí do prefeito, na pessoa
aí do advogado Ivo, também estava lá para a gente tirar todas as dúvidas. Então, eu acho que vale a pena a gente dar um engajamento nisso daí. A empresa está super disposta aí a estar colaborando aí no que for preciso, fazer algumas alterações no contrato para que ele continue atualizado nos dias de hoje. Então, eu solicito só aí ao presidente para que a gente, né, convoque essa audiência pública e a empresa esteja aí agora a oportunidade de estar trazendo aí para a população e a gente, de uma vez por todas, conseguir iluminar a nossa querida União da Vitória. Na noite de hoje seria isso, presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos, uma boa semana. Passo a presidência ao vereador Cordovan Neto para fazer uso da tribuna. Passo a palavra ao vereador Anderson Cardoso, na tribuna. Ajeitar tudo. Boa noite, então, a toda a mesa diretora. Boa noite aos demais colegas vereadores, todos os munícipes que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos, sempre. O assunto que me traz hoje à tribuna também é referente à nossa tão sonhada iluminação pública, né, de União da Vitória. A iluminação de LED, como nós vemos aí na cidade vizinha de Porto União. Como me antecipou aqui o vereador Cordovan, por diversas vezes, né, vereador, nós entramos nesse assunto na legislatura passada, alguns vereadores que aqui estão sabem disso, da nossa cobrança. Eu até falei uma vez aqui, repeti até esse ano, que é impossível não comparar União da Vitória com Porto União. Você vai para Porto União, a iluminação de LED, tudo branquinha, com qualidade, e aqui União da Vitória, infelizmente, essa iluminação precária, amarelada, que não traz segurança nenhuma, que não traz conforto nenhum para a população. Eu até comparei, né, que eu moro ali no bairro São Basílio Magno, bem na divisa dos dois municípios, em frente ao Campo do Escurinho, e, pasme, meus amigos, no mesmo poste. Quem quiser pode passar lá para conferir. Eu fiz um vídeo esses dias, postei nas redes sociais. No mesmo poste, para o lado de lá, que é Porto União, tem a iluminação de LED, a haste, a iluminação branquinha, e para o lado de cá, infelizmente, aquela haste de ferro e a iluminação amarelada. Então é complicada essa situação, que vem se estendendo aí por muitos anos. Também teve aquela matéria do Piado Drone, que fez uma foto aérea aí que mostrou a diferença das duas cidades na questão de iluminação. Então nós, vereadores, somos cobrados aí no nosso dia a dia, e dessa vez vários vereadores enganjados, né, demonstrando serviço, corremos atrás, buscamos descobrir a verdade dos fatos que vinha acontecendo aí durante esses anos, e também às vezes por falta de experiência também nossa como vereador no início, acabou passando aí despercebido. Então, esse contrato, vamos dizer assim, que foi, perdão da palavra, demonizado, né, pela gestão anterior aí, por questões políticas, com objetivo eleitoral, infelizmente. Então, a gestão anterior, em nenhum momento ela sentou com o pessoal da empresa para conversar, deu essa oportunidade, muito pelo contrário, ela buscou pagar ainda uma outra empresa, né, para achar indícios vamos dizer assim, de coisas ilegais, para que não fosse adiante esse projeto, né? Então, eu quero dizer para vocês que nós, vereadores, fizemos as diligências, né, que precisava ser feita. A empresa esteve aqui no plenário explanando, né, sobre os benefícios da nova iluminação, sobre a viabilidade do projeto também. No primeiro momento, eu solicitei
ao diretor da empresa que nos enviasse com antecedência o que ele iria, né, explanar aqui para nós, toda a matéria, né? Infelizmente, naquele momento, ele não encaminhou, né? Teve um vídeo que circulou nas redes sociais, né? Os vereadores também não gostaram da forma, né? E eu concordei com eles. Então, a gente adiou, não cancelamos, simplesmente adiamos para uma nova data. E assim o diretor cumpriu com o que nós, vereadores, havíamos pedido, mandou, né, com antecedência, tudo que iria ser passado aí nessa reunião. Não foi aberto ao público do primeiro momento, então alguns vereadores estiveram presentes, puderam ali tirar suas dúvidas, foi passado valores aqui, né, no telão, e ficou, acho que, bem claro para todos, né. Então, foi demonstrado claramente que tudo o que foi falado, né, na gestão anterior não condizia com o que foi demonstrado aqui. O projeto, né, com as premissas que estão estabelecidas, é totalmente viável. A empresa paga a conta de energia, a empresa ela faz todos os investimentos para receber ao longo dos anos, né, esse investimento. Então, esse investimento ele é feito de forma imediata pela empresa. Então, ela ainda vai demorar um tempo para poder receber esse valor. Então, que pena, né, que isso não ter se realizado antes. Quem perde com isso é a população. Já poderíamos estar colhendo os frutos há 2 anos atrás, né? A cidade poderia estar totalmente iluminada, com um centro de controle operacional, gestão remota das luminárias. Então, gente, nenhuma luminária, para vocês terem uma ideia, ficaria apagada por mais de 24 horas. Iluminação de qualidade, trazendo segurança e conforto para a população. E isso é o mais interessante, né? Com o valor que a população já paga no momento. Então, nossa preocupação é sempre estar, né, mexendo no bolso do contribuinte final, no bolso do munícipe, da população, e isso não acontecerá. Então, como eu falei, né, o que a gente está esperando realmente para que esse projeto possa dar seguimento. Então, não faz sentido, né, como eu falei, da gestão passada não ter executado esse contrato. E até foi bem explanado aqui pelo vereador Cordovan, foi realizada essa comitiva para ir até Porto Alegre, então não está sendo feito nada atropelado, está sendo com muita responsabilidade, né, comprometimento de todos os vereadores aqui, a cobrança em cima da empresa, o executivo também. Então eles foram até Porto Alegre, né, para analisar essa PPP, e eu exigi, né, como presidente, que teria que ter um representante aqui da Câmara, né, como vereador lá presente. Então, nomeei o vereador Cordovan Neto no momento, e após ele retornar, nós sentamos, conversamos e definimos o que seria melhor para fazer daqui para frente. Então, como foi falado, né, Cordovan, a respeito dessa possível audiência pública, vamos estar analisando aí, conversando com os demais vereadores, né, para que a gente possa realmente analisar essas questões jurídicas, né, que tem ainda, atualização de datas, as condições, para, enfim, chegar num veredito final, né. Como a gente falou, está aberto, né, Cordovan, ao Ministério Público participar, todos os vereadores com certeza estarão presentes, a população estará aberto também para tirar suas dúvidas, e o que a gente mais quer, né, que tudo isso se resolva, e que realmente a nossa cidade possa receber essa iluminação aí de qualidade de LED. Até recentemente houve um projeto, né, do governo do estado, onde estaria contemplando algumas cidades com iluminação de LED, mas era até 50 mil habitantes. Então a nossa cidade, infelizmente, também não entrava nesse quesito. E depois também foi passado para nós que, mesmo que a cidade fosse contemplada, infelizmente, por ter esse processo aí jurídico que ainda estava para ser resolvido, né, a empresa não poderia, no caso a cidade não poderia estar recebendo a iluminação de fato, porque estava aí, né, essa trava, vamos se dizer assim, tá? Então, por fim, eu acredito que, superado aí todas essas fases, né, de esclarecimento de dúvidas,
perguntas e também a parte jurídica, que é um dos mais principais aí, eu acho que não haverá nenhum impedimento aí, né, para o início da execução desse contrato. Então, seria isso na noite de hoje. A gente deixa aqui apenas esse apelo, né, para que, de uma vez por todas, estejam todos presentes, executivo, legislativo, judiciário, população, para que a gente possa dar as mãos, todos trabalharmos juntos, todos num só propósito, de vermos realmente a nossa cidade iluminada com LED, com iluminação de qualidade, trazendo segurança, conforto, né, a todos os munícipes aí de União da Vitória. Seria isso, muito obrigado, uma boa noite. Devolvo a presidência ao vereador Anderson Cardoso. Não havendo mais inscrições para a tribuna, passamos imediatamente à ordem do dia. Solicito ao vereador Marcos Borracha Caus que faça a leitura dos itens da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final favorável ao projeto de lei ordinária número 6/2025. Altera a lei número 4845, de 25 de outubro de 2019 e dá outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para a votação em turno único com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinário número 6/2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 6/2025. Altera a lei número 4845, de 25 de outubro de 2019 e dá outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 6/2025. Votação única do projeto de lei ordinária número 6/2025. Altera a lei número 4845, de 25 de outubro de 2019 e dá outras providências. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 6/2025. Votação do parecer fundamentado. Pode seguir lá. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 13/2025. Altera a lei 4553/2015, a qual dispõe e regulamenta o estacionamento rotativo de veículos de União da Vitória, Paraná. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para a votação em turno único com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 13/2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 13/2025. Altera a lei número 4553/2015, a qual dispõe e regulamenta o estacionamento rotativo de veículos de União da Vitória. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 13/2025. Votação única do projeto de lei ordinária número 13/2025. Altera a lei 4553/2015, a qual dispõe e regulamenta o estacionamento rotativo de veículos de União da Vitória. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 13, 2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 6/2025. Define a data base para reajuste ou reposição salarial ao quadro geral de servidores e agentes políticos do município de União da Vitória. Fundamentação: o projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para a votação em 2 turnos, com a dispensa da redação final é o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 6, 2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 6/2025. Define data base para reajuste ou reposição salarial ao quadro geral de servidores e agentes políticos do município de União da Vitória. Fundamentação: somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 6, 2025. Votação única do projeto de lei ordinária número 6/2025. Define a data base para reajustes ou reposição salarial ao quadro geral de servidores e agentes políticos do município de União da Vitória. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 6, 2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 8/2025. Altera a Lei Municipal número 36/28 de 2008. Fundamentação: o projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para a votação em turno único com dispensa da redação, visto que se encontra em regime de urgência. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado para ser fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 8, 2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 8/2025. Altera a Lei Municipal de número 36/28 de 2008. Fundamentação: somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir para a votação em turno único. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado para ser fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 8, 2025. Votação única do projeto de lei ordinária número 8/2025. Altera a Lei Municipal número 36/28 de 2008. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 8, 2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 11/2025. Dispõe sobre a concessão de gratificação a servidores efetivos no âmbito do Poder Executivo do município de União da Vitória. Fundamentação: somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir para a votação em turno único, considerando que o mesmo se encontra em regime de urgência. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 11, 2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 11/2025. Dispõe sobre a concessão de gratificações a servidores efetivos no âmbito do Poder Executivo do município de União da Vitória. Fundamentação: somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 11, 2025.
Votação única do projeto de lei ordinária número 11/2025, dispõe sobre a concessão de gratificações a servidores efetivos no âmbito do Poder Executivo do município de União da Vitória. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 11/2025. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 11/2025, concede o título de utilidade pública à coordenadoria da 17ª Região Tradicionalista do MTG Paraná e da outras providências. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 11/2025. Requerimentos. Requerimento número 89/2025, da vereadora Evelyn Tesseroli de Paula Dias, ao Executivo Municipal. Requeiro a regulamentação da Lei Ordinária número 5199/2025, com a definição dos agentes responsáveis pela fiscalização da norma, bem como a estipulação do valor de multa. Justificativa. A regulamentação da Lei Ordinária número 5199/2025, especialmente quanto à definição dos órgãos e ou agentes competentes para exercer a fiscalização quanto ao uso de fogos de artifício com estampido no município. A referida lei, sancionada em 2025, proíbe a queima e a soltura de fogos de artifício que gerem estampido, explosão sonora, tendo como objetivo a proteção da saúde e bem-estar de diversos grupos voluntários, como idosos, pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, animais domésticos e silvestres, além de outros. Contudo, a efetiva aplicação da lei depende da devida regulamentação pelo Poder Executivo, conforme previsão expressa no artigo 4º da referida norma, que dispõe o artigo 4º. O Poder Executivo regulamentar essa lei no que couber no prazo de 90 dias a contar da sua publicação, especialmente quando a designação dos órgãos responsáveis pela fiscalização. Diante disso, considerando a urgência de garantir o cumprimento e a efetividade da legislação e ainda o interesse público envolvido na proteção da saúde e da tranquilidade da população e dos animais, solicito a adoção das providências cabíveis para que a regulamentação seja efetivada por meio de decreto municipal, com ampla divulgação junto aos órgãos competentes e à sociedade civil. Em discussão? Com a palavra, a vereadora Guga. Boa noite a todos e a todas, nossos caros colegas. Eu hoje entro com esse requerimento solicitando a regulamentação da lei. Assinamos com os demais vereadores em fevereiro essa lei, mas, porém, não temos ela regulamentada ainda e, para que haja fiscalização, a gente vai precisar ter essa regulamentação nessa lei. E, devido a isso, a procura dos munícipes foi muito grande, até devido a esse último evento que teve esportivo ali no ginásio Pastucci, quanto à queima de fogos. E foram inúmeras mensagens, ligações de pedido para que seja cumprida a lei. Mas eu venho aqui hoje dizer que não cabe a nós, vereadores, a fiscalização. O que a gente pode ser feito, que foi da autoria do seu Cortellini, o vereador, foi o projeto de lei, e que todos assinaram. Então, eu peço a colaboração de todos para que a gente possa cobrar. Aqui nesse requerimento tem um prazo de 90 dias para que a gente consiga devidamente ter a fiscalização e que seja feitas as multas, como está no nosso projeto de lei. Então, eu peço o apoio de todos e que os munícipes, né, consigam compreender que não cabe a nós esse passo que é a fiscalização. Iremos cobrar, estou pedindo apoio dos demais vereadores, porque foi um projeto que todos nós dessa casa assinamos. Então, vamos juntos, porque realmente fogos de artifício, né, com barulho e estampidos, causam sérios danos, não só para idosos, crianças com espectro autismo, mas também aos animais, né? Então, peço o apoio de todos. Seria isso. Boa noite. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 89/2025. Requerimento 90/2025 do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto.
ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, requeiro a realização de uma revitalização completa da área localizada nos fundos do Ginásio de Esportes Israel Pastucci e do campo conhecido popularmente como Campo da Dona Maria, no município de União da Vitória. A proposta é transformar o local em um espaço moderno e multifuncional de esporte e lazer, contemplando a implantação ou readequação de quadras poliesportivas para modalidades específicas, parquinho infantil, campo de futebol, espaço de convivência e demais estruturas já existentes. Justificativa. A área em questão é tradicionalmente utilizada por moradores de diferentes bairros para atividades esportivas e recreativas, sendo um espaço com enorme potencial de uso coletivo. No entanto, suas estruturas encontram-se atualmente desgastadas, comprometendo a segurança e o aproveitamento adequado pela população. A revitalização proporcionará um ambiente seguro, acessível e acolhedor para crianças, jovens, adultos e idosos, favorecendo a prática esportiva, o lazer das famílias e a realização de eventos comunitários e projetos sociais. Em discussão, com a palavra o vereador Cordova Neto. Esse requerimento vem de encontro. A gente tem observado nos eventos que acontecem ali no Antioco Pereira, mais precisamente nos Jogos do Iguaçu, a quantidade de criançada que pega e vai lá. A criançada não consegue ficar muito tempo sentada, né, assistindo o jogo. Eles já levam a bola deles, ficam jogando lá no campo da Dona Maria, que é o campo suíço, ali ao lado. E a gente vê se ali tivesse um lugar revitalizado, né, com um parquinho, uma pracinha ali para os pais poder também ficar mais confortável, uma quadra poliesportiva, enfim, já tem ali uma quadra de voleibol de areia, mas enfim, aproveitar mais aquele espaço. Tem um terreno ali que hoje em dia não está sendo utilizado para nada, e a gente poderia estar fazendo isso já na legislatura anterior, já tinha feito esse requerimento. A gente sabe das dificuldades aí da dotação orçamentária por parte da Secretaria de Esportes, mas é um projeto que vale a pena dar uma atenção. E assim, que for comprar e licitar alguns parquinhos para o município, enfim, que já dê uma atenção, que ali tem um espaço bem bacana, bem como aí uma quadra poliesportiva. Muitas das pessoas às vezes vão jogar lá no Israel Pastucci, mas ali é mais treinamento de rendimento, para quem representa o município de União da Vitória em competições oficiais, seja categoria de base, o adulto utiliza mais. O Israel Pastucci hoje em dia também está tendo ali algumas escolinhas da secretaria, fica aqui meus parabéns aí à Secretaria de Esportes, com os treinamentos de futsal, voleibol, basquetebol, que tem acontecido ali, mas uma quadrinha externa ali, aberta, no primeiro momento, talvez depois dá para ver a cobertura, mas enfim, eu acho que ficaria bem interessante a gente estar dando aí um olhar para aquele espaço ali, atrás do ginásio Israel Pastucci, ali com o campo da Dona Maria, dá para fazer um negócio bem bacana. Até foi realizado na administração anterior um projeto em 3D daquele espaço, ficou muito legal mesmo, mas infelizmente a gente não conseguiu avançar muito decorrente aí a questão financeira, mas a ideia está aí, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada com carinho novamente. Seria isso, uma boa noite. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 90/2025. Requerimento número 91/2025 do vereador Márcio Fernando Tzig, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao Departamento de Recursos Humanos, que sejam disponibilizados aos servidores públicos municipais os demonstrativos da folha de pagamento com antecedência ao recebimento dos vencimentos. Temos observado um número crescente, essa é a justificativa, de reclamações por parte dos servidores públicos municipais relacionados a eventuais erros em suas folhas de pagamento, tais como os descontos indevidos do imposto de renda, pessoa física, horas extras, dobra de período, entre outros. Diante disso, é fundamental que o servidor tenha acesso antecipado ao demonstrativo, possibilitando a verificação e, se necessário, a solicitação de correções antes do pagamento. O não atendimento dessa medida tem gerado aborrecimentos e prejuízos financeiros aos servidores.
Em discussão, com a palavra, professor Márcio Tzik. Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa diretora, caros colegas e colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pela internet. Proponho esse requerimento. Recursos humanos, independentemente de qual for a administração, tem que ser perene, tem que ser constante. Os trabalhos e a operacionalização dos sistemas lá tem que continuar. E o que tem ocorrido é o que foi colocado aqui na justificativa. Abono de permanência, demais verbas, como a dedução do imposto de renda, horas extras, tem gerado alguns equívocos pontuais e trazido aí um desagrado nos servidores públicos, professores, enfim, e chega ao nosso conhecimento, por meio até do Sindicato Magistério e o Sindicato Servidor Público, então que seja tomadas as devidas providências que tornem o sistema mais célere, e que não traga esses desagrados aí aos nossos servidores públicos. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 91/2025. Requerimento número 92/2025 do vereador Júlio Adilson Pires Filho, ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria municipal competente, que sejam realizados estudos para a construção de um novo centro comunitário no loteamento Angélica, localizado no bairro São Gabriel, neste município. Justificativo. O loteamento Angélica tem apresentado crescimento populacional significativo, o que reforça a necessidade de um espaço adequado para a realização de atividades sociais, culturais e comunitárias. Atualmente, o bairro não dispõe de um centro comunitário em condições apropriadas para atender à demanda dos moradores. Diante disso, é essencial que o Poder Executivo avalie a viabilidade da construção de um novo espaço em local adequado e acessível, promovendo inclusão, integração e qualidade de vida à população local. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 92/2025. Requerimento número 93/2025 dos vereadores Thaís Biberbach, Cleonice Martinazzo Moller e Marco Antônio Caos. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de União da Vitória, requer, por meio da secretaria competente, informações a respeito do repasse da complementação do piso nacional da enfermagem, conforme segue. Primeiro, considerando que, conforme consulta ao sistema Vigia SUS, foi verificado que os repasses do governo federal destinados à complementação do piso nacional de enfermagem estão sendo realizados em datas e valores corretos. Solicita-se a comprovação dos valores recebidos pelo município, discriminados por competência, bem como as datas e a destinação exata dos recursos. 2. Tendo em vista que esses repasses são destinados à complementação da folha de pagamento dos servidores municipais da enfermagem e também dos profissionais contratados por empresa terceirizada que atua na UPA, solicita-se que seja esclarecido por quais motivos os valores recebidos não estão sendo repassados à empresa. A empresa terceirizada responsável pela unidade de pronto atendimento UPA, para o devido pagamento das enfermeiras e técnicas de enfermagem que ali prestam serviços. Justificativo. A categoria da enfermagem é essencial para o pleno funcionamento dos serviços públicos de saúde, especialmente no atendimento de urgência e emergência prestado na UPA do município. Há relatos que há profissionais contratados pela empresa terceirizada não estão recebendo a complementação salarial devida, mesmo com o repasse dos valores federais em dia. Tal situação gera insatisfação, desvalorização da categoria e pode comprometer a qualidade dos serviços prestados à população. Em discussão, com a palavra a vereadora Thaís Biber. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, a todas e a todos que estão aqui presentes e a quem nos acompanha de casa.
Os trabalhadores da enfermagem que trabalham pela empresa terceirizada da UPA estão sem receber a complementação do piso nacional da enfermagem há meses, tá? Eu já procurei a administração no mês de março e eles falaram que iriam ter uma reunião com a empresa. Há diversos ofícios da empresa cobrando à prefeitura o pagamento. O governo federal tem feito o repasse em dia e nos valores corretos. Isso está disponível no portal do Vigia SUS. Só que o que está acontecendo? O setor financeiro da prefeitura fica sempre jogando para frente, né? Daqui a pouco a gente arruma, semana que vem a gente arruma. E há meses, gente, dessa administração desde janeiro, estão sem receber a complementação, mesmo tendo dinheiro na conta. Já questionamos sobre isso, estamos questionando novamente, e se isso não for regularizado e os profissionais receberem o que é direito deles, visto, né, que o dinheiro está na conta da prefeitura, nós iremos acionar o Ministério da Saúde através dos mandatos de deputados federais. Muito obrigada e boa noite. Em discussão? Com a palavra, o vereador professor Márcio Dzic. Mais uma vez, boa noite. Gostaria de ressaltar o requerimento da vereadora Thaís. Vereadora, isso perpassa por um apelo social, primeiro, muito grande, né, dos profissionais. Diante desse apelo, é criada frente parlamentar para ser constituído o piso. Isso também aconteceu com o magistério. Só que, na prática, acontece essas situações em que vira tudo, né, tudo se perde aos ventos. Há uma frente, há um apelo social, há a mobilização das classes, e aí, quando chega para cumprir, tudo é achatado, né? O magistério acontece a mesma coisa. Teve um ano que o governo federal repassou um índice de 33,4%, mas só é aplicado àqueles que estão abaixo da carreira. Só o que está abaixo. Não replica isso nas classes e nos níveis da tabela salarial, o que, de certa forma, né, não condiz com a valorização profissional. Então, que seja tomada, que a administração tome as devidas providências e que valorize, né, esses profissionais que atuam de forma fundamental aí para o atendimento da nossa população. Seria isso. Muito obrigado. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado requerimento número 93, 2025. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, concedo a palavra aos nobres colegas que desejarem fazer uso dela. Com a palavra, vereador Alemão da Agropecuária. Quero voltar ao assunto da iluminação pública. Tive por 2 vezes junto uma reunião e uma exposição do trabalho deles e da forma que é feita. Até num deles na prefeitura, eu levantei e disse o que tem de errado, né? O que tem só vejo coisa boa, onde é que está a parte ruim, né? E aí fomos analisando, fomos verificando, fomos por prefeitos, pelo prefeito, pelos vereadores, em si pelos advogados. Eu acho que o advogado, né, que nem o da Câmara, da própria prefeitura, não acharam nada de errado. Eu digo assim, colocando dessa forma e resumindo, é um crime o que fizeram há 4 anos. A cidade ficar da forma que ficou. Feia, ridícula, né? A população sofrendo aí sem a iluminação pública, e nós já podíamos ter ela há 4 anos. Então não percamos mais tempo. Vamos exigir que o executivo analise, né, e veja e coloque em prática essa execução aí. Senão nós vamos acabar rolando mais 4 anos e não tendo. Então não tem porquê. A população clama por uma iluminação decente. E temos. Né? É só querer.
Só querer, tudo já foi analisado. Vamos analisar mais o quê? A minha palavra é essa, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Adriano Sass. Mesa diretora, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham presencialmente, também que nos acompanham pelas redes sociais. Também agora na palavra livre vou abordar o tema da iluminação pública, que foi comentado na tribuna e também pelo vereador que me antecedeu. Realmente, nós, vereadores, queremos uma iluminação de qualidade. Né? É qualidade de vida, é segurança pública, merecemos. Realmente, ela é uma iluminação ruim, mas é de muitos anos. Né? E nós tivemos um contrato que foi assinado, né, no mês de dezembro, em uma determinada data do mês de dezembro de 2019, e que realmente tinha erros, falhas. E a empresa, ela ganhou uma nova liminar sobre uma sentença que a juíza deu ganho de causa para o município. Então ela realmente perdeu. Por quê? Porque tem indícios, tinha falhas. Recebemos realmente a empresa aqui, há cerca de um mês atrás, ela pediu para falar com os vereadores, ela veio aqui. Mas lembrando, nem todos os vereadores estavam naquele dia, os críticos do contrato não estavam naquele dia, né? Teve coisas que a gente veio aqui, olhou, as 1000 maravilhas que a empresa contou, realmente vai ficar muito bonito, né? Mas perguntas talvez que a gente tivesse de fazer não seria para a empresa, seria para quem pontuou irregularidades, pontuou abuso de valores, e realmente a pessoa não estava aqui. Está dentro da prefeitura. É o secretário de Finanças do município não da Vitória, não veio no dia, foi convidado. Agora, uma questão de fazer uma audiência pública. Já tivemos antes, né? Podemos fazer novas, sim, mas antes, nós, vereadores aqui, dependeríamos de ouvir o lado crítico, o lado que achou os erros no contrato, né? Para que depois nós possamos participar realmente de um outro processo, né? Tive louvável atitude de membros do Executivo e conhecer em outro município, teve vereador aqui acompanhando, né? Mas estive no mesmo dia, no dia posterior, falando com o prefeito municipal, que realmente foi uma forma de ver um exemplo de outro município. Mas que é diferente, Porto Alegre é diferente do que está sendo praticado no contrato aqui. Porque eu vi lá e conversei com o prefeito Ari, e ele mesmo falou que lá o contrato é por fora e aqui é por dentro, como a empresa falou aquele dia. Então já tem uma diferenciação do exemplo que se foi buscar. Então é isso, pessoal. Vamos realmente tomar o conhecimento do contrato, né? O que foi nos colocado aquele dia pela empresa aqui foi todos os benefícios que nós todos queremos, né? Mas ela mesma se propôs a rever taxas, rever correções, rever quantidade de pontos de extensão de rede. Ela foi muito amistosa, muito amiga, muito cedendo bastante, né? Naquele momento, na nossa conversa daquele dia. Então, só que, como eu falo, tem o outro lado. Todos os lados, esses lados beneficiariam, é o que todos queremos. Mas tem o lado oneroso. Tem o lado que foi considerado irregular. Tem o lado onde que esse contrato está na justiça. Tem o lado onde a empresa perdeu porque foi apontado as falhas no contrato. Então, tudo isso a gente vai ter que observar, né? Para que realmente, quanto antes, o município possa ter uma iluminação de qualidade, que seja atendido todos, o centro, o bairro, nossos interiores,
né, mas com preço justo, né, e um contrato com o seu teor totalmente regular e abonado também pelo nosso Poder Judiciário local, né. O Ministério Público foi convidado para essa mesma reunião, também não esteve. Seria isso. Obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Borracha. Eu queria comentar dois projetos que entraram aqui, que foram aprovados. É o projeto número 6, que vai mudar a data-base do funcionalismo de maio. Esse mês ainda tem o reajuste em maio e o ano que vem vai passar para janeiro. É uma promessa do prefeito Ari. E também o número 8, que foi aprovado também, que hoje quem vai passar a assinar junto com o FUNPREV é o gestor do FUNPREV e o secretário de Finanças. Mas eu queria falar sobre a iluminação pública. A princípio, eu sou contra a audiência pública que saia dessa casa. Por quê? Recebi um documento agora, compete judicialmente. O assunto pode estar sob jurisdição exclusiva do Poder Judiciário e as decisões ou discussões devem ser conduzidas no tribunal apropriado. Outro caso, conflito de competência. Realiza uma audiência pública sobre um tema que está sendo julgado, pode interferir em decisões judiciais e criar conflitos entre poderes. Terceiro, preservação do sigilo e integridade. Em algumas situações judicializadas, especialmente aquelas que envolvem sigilo ou proteção legal de partes envolvidas, a divulgação em uma audiência pública pode comprometer o processo ou violar proteções legais. Impedimento legal. Pode haver legislação ou regulamentos que proíbem a discussão de determinadas matérias judicializadas fora dos tribunais. Risco de prejuízo à justiça. Discutir publicamente uma questão judicializada, podendo influenciar ou prejudicar o andamento jurídico parcial do processo. Por isso que, nesse momento, eu me coloco contra a audiência, se o legislativo nomear essa audiência pública. E vou falar mais sobre... Nós já tínhamos discutido, fizemos uma audiência com a empresa aqui, só que dentro desse contrato, eu concordo com o vereador Sass, o Cachoeira, que é o secretário de Finanças, no passado foi contra esse contrato, hoje ele está revendo, e nós aqui tivemos uma audiência com a empresa. Só que dentro daquele contrato existe um monte de jabutis ali. Por isso que o Cachoeira, hoje o secretário, ele está vendo, tinha coisas ali que nem que o vereador Cordovan, até posso depois dar a palavra, a COSIP ela vai ter aumento, ela não vai estar estagnada. A empresa, se ela começar a ter prejuízo, ela vai também entrar com um recurso para obter esse ganho. Mas a COSIP, que é a contribuição para custeio, isso aí ela vai ter aumento, todo ano ela vai ter aumento significativo, mas é o aumento do INPC, a inflação. E hoje a prefeitura, na verdade, ela paga 300 mil para a Copel de energia e 150 para a empresa que faz a manutenção, por sinal, muito mal. É um contrato emergencial. Essa empresa que está brigando aí, que é a Hiperfocus aí, que tem o contrato e está brigando judicialmente. Eu não sei até que ponto que o executivo... Se sabe que tem uma multa grande, né? Se o executivo não cumprir o contrato. Então, hoje, a prefeitura gasta em torno de 4 milhões e 800. E hoje a COSIP se arrecada 510 mil. O município tem um superávit com a COSIP hoje. E na administração passada ficou 2 milhões e 600 em caixa da COSIP. Você só pode mexer na parte de iluminação pública, esse dinheiro. Mas esses ajustes dentro do contrato tem que haver. Eu acho que tinha que provocar essa discussão
seria o executivo. Por isso que eu citei esses parâmetros aqui judiciais, e quando tiver esse projeto, o contrato que for assinado, ele vai ter que passar pela Câmara. Isso é público e notório. Mas a empresa, só para você ter uma ideia, a hora que mudar tudo o parque de iluminação, que vai ser 8.900 pontos. Os pontos são o quê? São os postes. E são 6.800 braços. Pode chegar até 9.000 braços, porque alguns estão em condições. E quando você passar para LED, esse consumo de 300 mil por mês, ele vai cair para 180, 200 mil tranquilamente. Mas essa compensação financeira tem que vir para o município do Neodatário também. Não estou falando em valores, mas estou falando em percentual. E a empresa, nós conversamos aqui, a hora que assinar o contrato com ela esse parque de iluminação ela faz em 8 meses. Eu acho que a PPP é uma grande vantagem, só que tem que ver o que está dentro do contrato, esses jabutis aí que sempre acontece. Tem uma fórmula lá, aquele dia que ele explicou uma coisa que ele não sabia de onde que veio a taxa da Copel. E ele só pode comprar energia da Copel, não pode comprar no Mercado Livre. Eu entendia que até poderia comprar no Mercado Livre, mas ele só pode comprar da Copel. Tem uma fórmula lá que ele aumentava o valor, não pela inflação, mas pelo aumento de energia elétrica. E eu já termino. Esses dias o senhor ficou 6 minutos também, não posso ficar mais 1 minuto. Mas só para terminar, eu acho que é vantagem a PP. Obrigado. Com a palavra, o vereador Júlio Adilson Pires. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora. Com 3 meses do meu mandato, no primeiro mandato, eu fazia muita cobrança do morro na Ponte do Arco. Cobrança do morro, que até em questão, naquele momento, havia várias pedras andavam caindo lá. E eu fazia muita cobrança ali e da iluminação da Ponte do Arco no Arco, né? Então, eu fazia muita cobrança para o ex-prefeito Bachir e a parte da iluminação no Arco foi feita, tudo tal. E eu fiz vários requerimentos, indicação, ofícios, tudo direcionado para a prefeitura, né? Onde o prefeito andava correndo atrás do governo do estado para as obras tal. E tivemos o início das obras tal na ponte, no morro, né, da ponte lá, onde uma empresa veio, ficou um tempo, fez um serviço. O projeto não estava legal, aquela empresa parou. Daí, com o apoio do deputado, foi feito um novo contrato ali com uma empresa aqui da nossa cidade, onde é uma empresa muito boa aqui. Ela pegou o serviço, deu um prazo ali de 12 meses. E essa semana agora passada, eles entregaram a obra. Ficou uma belíssima obra, né? Hoje temos que agradecer aí quem ganha é a população, os funcionários das empresas em volta ali que usam, o pessoal que mora, que usa muito esse trajeto ali, né? Bairro Musulon, tudo, Dona Mercedes, eles que ganham essa obra. Então, hoje, eu tenho que agradecer, em especial, ao ex-prefeito Bachir, que correu de atrás. Eu incomodei ele bastante pela essa obra, e ele correu de atrás do governo do estado. E hoje agradeço também ao deputado Hussein Bacri, líder do governo, por também ter intercedido no governo do estado para hoje. Nós entregamos semana passada ali essa obra e ficou muito boa. Então hoje eu só faço um agradecimento aí ao ex-prefeito Bachir e ao líder do governo, Hussein Bacri. Muito obrigado, seria isso. Palavra livre, está em aberto. Com a palavra, vereador professor Márcio Odzik.
Mais uma vez, boa noite a todos. Também gostaria de ressaltar o projeto de lei aprovado aqui, que antecipa a database dos servidores públicos para janeiro, um anseio antigo, né, de toda a classe dos servidores públicos municipais, e o prefeito Ari teve essa sensibilidade, né, e trouxe essa alteração, que é em maio, né, esse ano ainda vai acontecer dessa forma. A reposição ou reajuste acontece no mês de maio, mas a partir do ano 2026 será retroativo a janeiro, né. Também importante, como foi mencionado pelo vereador Borracha, a alteração da lei em que a assinatura dos documentos, pagamentos, né, e toda a questão financeira do FUNPREV será feito pela diretora e o secretário de Finanças, e não mais pelo presidente do Conselho, né. Isso também dá mais celeridade e inibe algumas situações até de eventuais multas por desídia ou por algum trabalho ali que seja feito de forma precária. Então, traz mais segurança jurídica e no desenvolvimento dos trabalhos lá no FUNPREV. Outro ponto que eu trouxe uma indicação aqui é sobre as lombadas na escola de Campo Valdomiro de Souza. Então, a escola foi inaugurada em julho do ano passado e ficou por muito tempo, né, sendo construída, terminado no mandato também do ex-prefeito Bachir. Contudo, ela não tem ainda estrutura, ela carece de algumas estruturas essenciais. A primeira delas é as lombadas, ali, onde termina o asfalto e começa a estrada de chão, alguns veículos têm excedido velocidade ali, trazendo uma preocupação na comunidade escolar, né, porque nós tem crianças ali da faixa etária ali até 10 anos de idade, 10 ou 11 anos de idade, e que, né, correm perigo ali em relação a essa situação. Outro ponto é a escada dessa mesma instituição. Ela foi feita, a rampa, contudo não tem o corrimão lá, e as crianças, ao sair da aula, saem correndo muitas vezes ali e correm risco de queda nessa rampa, inclusive até professores já sofreram algum tipo de queda ali. Então, para que tenha maior segurança, que seja fixado ali o corrimão nessa escada. Com relação à iluminação pública, né, nós sabemos o anseio de toda a população de União da Vitória, que clama, né, e nós aqui, vereadores, quantas indicações, quantos requerimentos fazemos para que a população seja atendida, né, em tudo que envolve, né, que foi muito bem citado aí pelo vereador Sass, tudo que envolve o Sass, o vereador Cordovan, o presidente, a iluminação, segurança, né, traz uma visão melhor da cidade, enfim. A desavença provocada nesta iluminação é entre o poder executivo anterior, do anterior, né, de 2019, que foi assinado nos últimos dias de dezembro. Aí veio o governo Bachir, cancelou o contrato e foi judicializado. Então, no que compete, eu acho que todos os vereadores aqui estão bem intencionados para resolver o problema da população, mas no que compete nós fazermos uma audiência pública, sendo que a desavença é lá, e se houver avença entre a empresa e o executivo, que compõe um acordo, que chame o judiciário, pode ser feito em qualquer fase do processo, né, e que atendam a nossa população aí que grita há mais de 5 anos aí que tem uma iluminação com qualidade. Seria isso. Muito obrigado. Palavra livre, está em aberto.
Com a palavra, vereador Cordova Neto. Olá, boa noite a todos. Então, indo diretamente ao assunto, iluminação pública. Entendo, o nobre vereador falou que é contra a audiência pública, mas eu vejo a audiência pública como um espaço para debates, né? É uma consulta à população, sociedade civil organizada e outras entidades. Então, por isso, foi uma ideia que eu tive no primeiro momento para estar trazendo todas essas informações para a população, né? Por causa que fica muito disse que me disse e às vezes a população não tem de fato a informação correta. Então a audiência pública seria com o intuito de estar oferecendo essa oportunidade para a população saber de fato, né, quais são as propostas da empresa e qual que é a situação realmente que está aí de todo esse imbróglio jurídico, né, o que dá para fazer. O meu intuito foi só dar uma celeridade a tudo isso que está acontecendo. Por causa que se a gente não provoca essa discussão, o que acontece? Fica parado, o tempo passa e, de repente, foi os nossos 4 anos na legislatura e eu não quero ficar com aquele sentimento que eu não fiz nada por isso. Eu acho que eu estou procurando contribuir de alguma maneira, tá, para que a população entenda um pouco de tudo isso que está acontecendo e, quem sabe, tanto a prefeitura como a empresa chegue a um denominador comum, né, e façam um acordo e resolvam esse problema. A gente sabe o que pode acontecer. Embora a empresa venha a vencer, ainda a prefeitura é capaz de ter que arcar com uma multa milionária. Digamos aí que dá para fazer 2 vezes a troca das luminárias aí, diante dessa situação que a gente ficou. Então, a gente ficou numa situação bem complicada. E eu estou querendo contribuir aí de alguma maneira. Eu acho que, né, a gente pode fazer qualquer coisa, se for reunião exclusiva com o Ministério Público, exclusiva aí com a população, com alguns líderes comunitários, mas não é a mesma coisa que a audiência pública, né? Então, o meu entendimento foi só de estar, né, propondo isso daí ao presidente, que conforme o regimento interno da Câmara Municipal de União da Vitória, é de competência do presidente da Câmara realizar as audiências públicas. Conforme o artigo 32, inciso 12º, compete ao presidente realizar audiências públicas com entidade da sociedade civil e com membros da comunidade. Além disso, também temos o artigo 54, inciso 2º, que também permite que as comissões permanentes realizem audiências públicas. Tá, então, eu me baseei nisso daí, mas também, se não puder, a gente pode pegar e fazer uma enquete aí nas redes sociais, enfim. Só quero contribuir, a gente não pode ficar à mercê aí dessa situação. A gente sabe como que a justiça, às vezes, é demorada e daí tem a oportunidade das empresas recorrer e a gente passar os 4 anos aqui e a gente não ter tomado uma atitude para isso. Né? Os nobres vereadores falaram anteriormente que gostariam de escutar outras partes. Eu procurei as outras partes. Eu vi que, às vezes, tem... só um momento, se eu finalizar e sobrar tempo, eu dou uma parte sim. Eu procurei as pessoas que, em um certo momento, não eram tão favoráveis ao projeto e, hoje em dia, têm uma outra concepção de tudo isso. E até por essa abertura que a empresa deu de estar ali definindo algumas, digamos, arestas que tinha no contrato. Então, ela está bem aberta para a prefeitura chegar e apresentar, assinamos o contrato, se alterar isso, só para ajustar conforme fique bom para todos. Por causa que, conforme a gente observou, é uma parceria público-privada. E essa palavra parceria vem antes de tudo isso. Então, não é um negócio que pode ser só bom para a prefeitura, só bom para a empresa, tem que ser uma parceria que pense em prol da nossa população. Então, só foi esse o meu intuito de abordar esse tema hoje na tribuna, né? E se tiver aí alguma questão legal referente à audiência pública nesse momento, aí pela questão judicial, tem aí
a assessoria jurídica da Câmara, que pode estar analisando isso daí para ver como que seria a melhor maneira para a gente estar fazendo. Eu, na minha concepção, uma audiência pública seria ideal. Porém, se não puder, aí por algum motivo legal, daí a gente pode pegar e procurar outra solução. O que eu quis só fazer é dar celeridade em todo esse processo e que a gente, de alguma maneira, contribua aí para o Executivo tomar a melhor decisão possível aí perante esse contrato. 30 segundos, vereador. Seria isso. Palavra livre, está em aberto. Com a palavra, vereadora Thaís Biberman. Boa noite, senhor presidente. Às vezes o que me chama a atenção é mudanças bruscas, mas muito bruscas nos discursos, sabe? Dependendo, de acordo com o cargo que ocupa na época, né? Quando é secretário de uma gestão, defende uma coisa, daí entra outra gestão, assume outro cargo ligado ao executivo, muda completamente o discurso de uma forma brusca, né? Eu acho que a Câmara está querendo se meter numa discussão que não compete ao Poder Legislativo no momento. Isso está na Justiça, né? E quando eu falo mudança brusca, é a mudança de discurso e defesa, inclusive, da empresa, né? Isso não compete ao Poder Legislativo, não compete aos vereadores, e o que eu queria mesmo era um pronunciamento do secretário de Finanças da Prefeitura, porque tem gente que fala assim, ele só usou a tribuna para falar mal do contrato porque ele estava na gestão anterior. Só que em janeiro desse ano, 28 de janeiro, na entrevista na rádio Jovem Pan, o secretário de Finanças utilizou muito tempo, inclusive, enquanto secretário de Finanças, para detonar o contrato, né? Então, eu queria saber qual que é o posicionamento dele hoje, né? Porque senão fica aqui esse discurso sobre a iluminação pública e tentar resolver o que me chama muita atenção e causa estranheza demais, gente. Demais nisso. Dá uma parte? Só um pouquinho. Eu só quero colocar isso, que me causa estranheza, essa mudança brusca de discurso e uma defesa da empresa. No momento está na Justiça, não compete a nós. Não é a gente que dá celeridade, né? Só para deixar muito claro isso e tomar muito cuidado, porque o papel que a gente tem aqui é de ver se esse contrato ele é bom para o município e de que forma que esses ajustes serão feitos, né? Como eu falo novamente, me causa estranheza alguns discursos. Eu só quero me reportar que eu não sou contra a audiência pública, sou contra a audiência pública no sistema que está aqui. Hoje está judicializado. Eu só estou falando isso. A hora que o executivo decidir lá o contrato, vai ter que passar para cá. Daí vamos fazer uma audiência pública. Nós não podemos intervir hoje num sistema que já está um processo aí, já está no Tribunal de Justiça. Só a única coisa que eu falei. Eu sou a favor de qualquer audiência pública, mas nesse caso, sou contra. Obrigado, vereador. Concede uma parte ainda, vereador. Só para deixar claro realmente que nós queremos a solução, queremos o melhor. Isso que nós estamos buscando. Realmente eu ia até me reportar ao pronunciamento do secretário de Finanças, que realmente falou na rádio Jovem Pan, e ele falou que houve o destravamento. Mas quando ele falou que houve o destravamento naquela época, é porque a empresa tinha perdido na justiça. Então, que daí poderia lançar um novo processo. Era dessa forma que ele se pronunciou. Então, realmente, a gente está acompanhando, dizer para a população que há muito tempo, que não é de hoje que nós queremos uma iluminação de qualidade, né? Mas que a gente vai analisar, que vai ouvir realmente as outras partes. Teve pessoas que eu já ouvi, já fui atrás, já conversei, já me passou que o posicionamento ainda persiste em relação a algumas situações que realmente agora nós precisamos que o Executivo nos diga. Ele tem interesse de fazer um ajuste desse contrato com a empresa, trazer para a Câmara de Vereadores para analisar, votar e aprovar, né? Enfim, é isso que nós esperamos, né? Que nós fazemos uma audiência pública, vamos conversar com o Ministério Público, com, né, o Judiciário, que deu todo o contrário em relação ao processo, pessoas que foram contra, que se pronunciem no que ainda são contra, ou no que mudaram de ideia, o que enxergaram de mudança de ideia. Isso nós queremos que eles se pronunciem. Eu já ouvi algumas coisas, né? E a gente vai trazer, dentro em breve, a conhecimento dos demais. Obrigado pelo tempo, vereador.
Nobre vereadora, será que você puder me dar uma parte aí Não. a respeito? Não dou, não. Não, tá ok. É Tá que eu suspeitei a tendência aí dos nobres edis. Tudo bem. Tem uma parte, você continua usando. Palavra livre, está em aberto. Então, nesse momento, gostaria de falar da minha indicação, referente ali à rua Eurico Ama, no bairro da Areia. Rua essa que ela vem ali do bairro Monte Castelo, da rua Egon Frederico Biberba, e desce sentido a Eurico Ama. O que acontece? Quando foi feito aquele asfalto ali da serra, aquela vergonha de asfalto, fizeram uns 50 metros só de asfalto e pararam por ali, e hoje está intransitável aquela serra, que eu já cobrei aqui. Eles desceram um pouquinho de asfalto, então ali sentido a Eurico Ama. Dá mais ou menos uns 15 metros e parou por ali. E com isso segue estrada de chão. Então os carros vêm ali, né, dia de chuva, patinam e formam uma cratera. Isso acontece em diversos outros lugares onde tem um asfalto e inicia a estrada de chão. Então a gente aguarda também que o Poder Executivo, com a Secretaria de Obras, possam ir até lá e resolver esse problema aí de uma vez por todas. E voltando ali no assunto que gerou bastante discussão, né, referente à iluminação pública, então quero deixar bem claro aqui, tá, vereadores, né, não estou aqui defendendo a empresa, muito pelo contrário. Eu sou a base do povo, né, eu sempre falo, eu estou aqui para defender a população. E é isso que todos querem aí, né, a iluminação de LED, iluminação de qualidade, para trazer segurança, conforto, enfim, vários benefícios aí. Então, tudo que a empresa cedeu, né, foi para demonstrar boa fé quando eles estiveram aqui naquela reunião com os demais vereadores, né. O contrato que ela ganhou, ela vai poder exigir judicialmente. Da análise preliminar, não houve falha no contrato, né. O que a juíza Leona Vitória analisou foi a questão de legalidade do Bachir não ter assinado esse contrato. Porém, tudo indica que a decisão daqui de Leona Vitória vai ser revertida no Tribunal de Justiça. E se não for revertida a decisão, a empresa poderá cobrar na justiça a multa rescisória. E a COSIP, como foi falada, né, ela jamais será aumentada, né? E a correção monetária é inevitável, pois do mesmo jeito que a COSIP sobe, o salário, né, e tudo mais sobe também. Então, vários vereadores opinaram, mas também, como a vereadora falou, né, às vezes algumas coisas causam estranheza, vereadora, mas infelizmente a senhora não participou da reunião que teve. Foi convidado todos os vereadores, vereadora. Então eu não quis, né? Mas participe, seja mais presente. Tem acho que 4 ou 5 reuniões das comissões que você não aparece, vereadora. Daí fica ruim também, sabe, gente? Então às vezes o pessoal não sabe, né, da verdade dos fatos. E também referente ali à audiência, né, que a gente propôs, né, a gente não impôs nada. A gente propôs essa audiência justamente para conversar com todos os vereadores, né, vereadora? Esteja presente. Com o secretário também, né? Você opinou ali, essa questão eu considero, né, do secretário de Finanças ali, o Cachoeira, né, de estar presente. Como a gente falou, Judiciário, Ministério Público, enfim, quanto mais pessoas ali para debater, para tirar suas dúvidas, para resolver esse embrolho, né, de uma vez por todas. Acho que é isso que todos querem. Então, aqui está bem claro que a audiência pública é o espaço, né, para debates, né, e a consulta pública, enquanto uma decisão judicial é resultado de um processo legal com finalidade de resolver um conflito. A audiência pública pode influenciar na decisão judicial, mas não é decisão final do juiz. Então, que fique bem claro, né? Nós estamos buscando atender a população e melhorar a qualidade aí, tá, para a nossa cidade. Para os munícipes de Leona Vitória, eu também sou muito cobrado com referente à extensão de rede. Os munícipes me ligam, mandam mensagem, poxa, Anderson, mandam vídeos, fotos, o poste vem só até ali, né? Aqui para casa, aqui é uma escuridão, não tem o poste na frente da minha casa, não tem iluminação, então com isso também será atendido, né? Para trazer uma explicação melhor. Também vai ser atendido, vai ter essa extensão de rede, então o morador vai ter aí essa iluminação na frente de casa. Então a gente visa isso, né? A gente visa a qualidade aí melhor, né, para todo o munícipe. Daí o executivo também, né, já sinalizou que tem esse interesse, né, e também que quer a opinião dos vereadores. Foi bem colocado na reunião lá, né, Alemão?
Eles não querem tomar nenhuma decisão precipitada e só eles. Eles falaram, eles querem a opinião, né, dos vereadores para não ficar, né, esse debate, essa discussão que ninguém ganha nada com isso, né? Na verdade, quem perde é a população. E para falar também ali, né, a respeito do vereador aqui, que falou referente ao meu tempo, no artigo 165, vereador, esgotada a ordem do dia, o presidente considerar, pelo prazo de 5 minutos, a palavra aos demais, né, vereadores para explicação pessoal, observando seu prazo regimental previsto. E no artigo 145, parágrafo único, o presidente será o último vereador a utilizar-se da palavra livre, inclusive para agradecimentos, explicações diversas, não necessitando passar a presidência ao vice-presidente acrescido pela resolução número 2/2019. Então, só para deixar bem claro, né, ao vereador, meu tempo lá, né, se for analisar, já esgotou, mas todos sabem que o presidente, na palavra final, tem que explanar melhor, né, o que foi falado durante a sessão. Então, o tempo aí passa e isso é previsto no regimento interno. Tá ok? Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores e a próxima reunião ordinária será no dia 12 de maio de 2025, no horário regimental. Muito obrigado, uma boa noite a todos.